Nesta manhã, nós vamos pensar um pouquinho, antes do nosso culto administrativo, né, que nós teremos no final do culto, não vamos nos demorar muito, até porque a hora é nosso inimigo, ela passa muito rápido. Vamos pensar um pouquinho sobre a questão a nação santa de Deus Santo. A nação santa do Deus Santo. Sexta-feira nós estávamos aqui no culto jovem, a irmã Lia até falou que eu coloquei o pessoal para pensar muito, né? Eu vi até fumacinha saindo da cabeça de algumas pessoas, né? E o pessoal pensando, nós fazemos parte de um reino de Deus. E de um reino de Deus, somos ali participantes, e nesse reino, você como súdito, você fazendo parte dessa nação, temos que ter uma ideia do que é realmente fazer parte de uma nação santa. E nesse contexto, eu queria pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias, porque quando nós passarmos desta vida para outra, também vamos prestar contas a Deus nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso ato. Nós somos ou não somos nação de Deus? Então, vamos prestar contas a Ele. Para entrar nesse reino celestial, nós vamos chegar diante dEle e temos que estar preparados para isso. E Amós, capítulo 4, versículo 12, nós temos exatamente esta orientação de Deus. Diz assim, por isso ainda os castigarei, Deus falando ao povo de Israel naquela ocasião. E ele dá um conselho, ó Israel, por que farei isto com você? Prepare-se para encontrar com o seu Deus, ó Israel. Prepare-se para encontrar com o seu Deus, ó Israel. Nós somos povo de Deus, eu acho que somos, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso direitinho. Então, devemos estar preparados para encontrar esse Deus maravilhoso que habita em nós. Mas um dia estaremos pessoalmente diante dele. Assim como você me vê, eu o vejo, você verá Deus. E nesse dia você tem que estar preparado. E bem preparado para quando chegar lá. Vamos então, para entender o contexto de de Amós, aliás. Amós, ele quando escreve o seu livro de Amós, um dos livros dos profetas menores, só tem 9 capítulos, ele escreve especificamente como um livro de advertência ao povo de Israel, o povo das 10 tribos do norte. O povo, a nação tinha se dividido, vocês devem lembrar bem, 2 tribos ficaram no sul, Judá, né, e Benjamim, e as outras 10 ficaram no norte. E nessa divisão, na época do rei Jeroboão II, Amós escreve para aquela nação, era o povo de Deus que havia se corrompido. E você vai ver isso comigo daqui a pouquinho. E então, no seu livro, nesses 9 capítulos, Amós ele faz 3 observações. 3 situações estavam por acontecer. A primeira é que Deus exerceria o seu juízo às nações vizinhas, porque eram nações que não eram povo de Deus e que certamente viria uma condenação para aquelas nações, por não serem povo de Deus. E o segundo é para o povo de Israel. Vocês também vão ser julgados. Vocês também vão passar por um momento de tribunal. Então, vocês precisam estar preparados para isso, para quando chegar lá não serem pegos de surpresa. Mas o julgamento é certo, vai acontecer. Então, por isso Amós escreve, vocês devem estar preparados. Mas ele encerra o seu livro dizendo que não fiquem desesperados, porque apesar dos problemas, das dificuldades, da corrupção que havia, Deus havia de restaurar o seu povo, porque Deus ama o seu povo. Então, o clima ali estava tenso. Imagine você receber um recado dizendo que você vai prestar conta de tudo que você fez. Assim, se prepare, porque amanhã você vai prestar conta a Deus de tudo que você fez na vida. Você ia botar a mão no cabelo, arrancar, se conseguisse, né? E ficar meio assim, tenso. Né? A gente já fica tenso quando alguém chama um superior, alguma coisa assim, um chefe. Já preciso conversar com você, com aquela cara séria, né? Você já fica nervoso, meu Deus, o que será que eu fiz? O que será que aconteceu? Então, Deus fala assim, calma,
não é assim também. Mas você precisa se preparar. Você precisa estar preparado para isso. E o que tinha acontecido com o povo? Para ser mais detalhado, para ser mais específico, leia comigo Amós 3, capítulo 3, versículo 3. Olha só. Diz Deus assim: duas pessoas, ele faz essa pergunta, duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? O que Amós estava querendo colocar isso para o povo, inspirado por Deus? Deus aqui, vamos observar aqui primeiro, Deus aqui não está dizendo para você que você deve viver uma vida de isolamento social. Você não é isso que Deus está dizendo, até porque a luz brilha onde? Nas trevas. Então, ele não está dizendo para você se isolar daqueles que não creem em Deus. Ele não está falando isso aqui. Né? Ele não está dizendo isso. E nem tampouco, alguns até pegam como se fosse casamento. Né? Ele coloca assim, o homem crente não pode casar com a mulher não crente, ou uma mulher não crente não pode casar com o homem crente. Não é isso também não chega tanto, por favor. Até porque o casamento é uma instituição que... O casamento é uma instituição divina. Então, quando o casamento é feito dentro das normas e leis de Deus, é um casamento abençoado, ou não é? Ou eu estou inventando? Né? Então, não é bem isso, não. O problema é, e você vai entender, com aquele texto de Salmo que diz: bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele está dizendo aqui, você não deve participar de duas ideias diferentes da tua, das ideias diferentes da tua. Você tem uma ideia em que você prega, vive, pratica ali do dia a dia, e o outro tem uma ideia totalmente diferente. Aí você comunga com aquilo, vai dar certo? Não vai dar certo. Já pensou você chegar para uma pessoa que não é crente e com ela participar das coisas com ela? Não funciona. O povo de Israel estava fazendo exatamente isso, ele estava participando daquilo que não era para participar. E estava trazendo para si, inclusive até em casamentos também, mas trazendo para si e vivendo o que Deus não queria que aquele povo vivesse. Não dá, Deus separou o povo de Israel para uma finalidade. Então não podia ter essa participação, e você vai ver isso comigo, como isso aconteceu e tem acontecido em nossos dias. Agora a pergunta lá era uma nação, nasceu judeu, nasceu israelita, é israelita. Mas hoje não é esse negócio, nasceu crente, na família de crente, então crentinho isso não existe. Não existe essa história de que o filho de crente é crentinho, não, é cada um por si. Então hoje, quem é a nação de Deus? Quem é o povo de Deus? Você sabe dizer isso para mim? Quem é o povo de Deus? Acertadíssima resposta. Mas, para não ficar numa coisa, eu ouvi ele falar, vamos ver o que Deus vai falar. 1 Pedro 2, de 9 a 12. Veja o que Deus que diz, não sou eu, e nem Adailton, que falou muito bem. Né? Diz lá o texto, olha só, 1 Pedro 2, versículo 9 ao versículo 12. Olha o que ele diz. Vocês, porém, são geração eleita. Mas vocês quem? Continue. Reino, geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Mas quem são eles? Para anunciar a grandeza daqueles que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas quem são esses que foram chamados? Antes vocês não eram povo de Deus, agora são povo de Deus. Mas quem são esses? A pergunta continua. Não havia recebido misericórdia, mas agora o receberam. Opa, já começou a aparecer aqui o primeiro detalhe. Quem são esses que o receberam? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos para que, mesmo que eles acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Então, a resposta bem clara é: quem são eles? Quem são eles? Aqueles que o receberam. O receberam. Veja a ideia, o receberam.
creram nele, entregaram suas vidas a Deus. Não é qualquer um, porque eu posso até pensar que todos são filhos de Deus. Tudo bem, você pode pensar, mas Deus pensa assim? Não. E o que interessa é o que Deus pensa e não o que eu penso, ou o que o homem pensa. E Deus é claro em dizer que aquele que o recebeu em seus corações, podemos dizer assim, aquele que recebeu a Cristo, esse é povo de Deus. Muito bem. Se este que é povo de Deus, você percebeu no texto, eles devem ter um comportamento que o caracterize como povo de Deus, que ande como povo de Deus. Veja que no texto você leu comigo que nós não pertencemos a esse mundo, mas somos estrangeiros neste mundo, passageiros neste mundo. Não somos deste mundo. Nós somos de outra realidade. Estamos aqui momentaneamente, passando um período curto, um período passageiro, no sentido de que estamos indo para algum lugar. E qual é o meu lugar? Ou qual será o meu lugar? Junto de Deus, porque eu o recebi, mas ainda estou aqui. Se eu estou aqui, a nação santa, como diz também, vós sois o sacerdócio eleito, nação santa, povo adquirido, esse texto interessante, você vê, você foi comprado. Então, aqueles que receberam a Cristo e que foram por ele comprados, devemos andar na luz de Cristo. Devemos peregrinar na luz de Cristo. Não podemos ficar fora desse negócio. Porque quem está fora, está alguma coisa errada. Então, vamos pensar que você e eu, nação santa, precisamos ter um comportamento. E é aí que eu quero pegar. Se eu sou nação santa de Deus, qual o meu comportamento? Veja 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Olha o que João escreve para a gente. 1 João 1, 5 a 7. O que está escrito aí? Olha só. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Deus é luz. E nele não há trevas. Continua dizendo. Se afirmamos que somos ou que temos comunhão com ele, ou estamos nele, ou recebemos, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí ele coloca agora uma questão. Se, porém, olha uma condicional aí. Se, porém, andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se você anda na luz, você tem que ter comunhão. Você tem que ter ações que transmitam isto, comportamento que mostre isto. Eu não posso ter um comportamento que me iguale ao do mundo. Porque se eu tiver um comportamento que me iguale às coisas do mundo, eu estou fazendo um jugo desigual e não um jugo igual. Para todo mundo fique claro, o que é um jugo? Só para, agora que me bateu aqui na cabeça, né? O que é um jugo? Você sabe o que é um jugo? O jugo é um pedaço de madeira colocado no lombo de dois animais que vão ser usados para puxar carroça, arar terreno, coisa e tal. Se você põe um camelo e um boi, vai funcionar? A altura é diferente. Se você põe um cavalo e um burrico, vai funcionar? Não vai funcionar porque alturas e forças são diferentes. Então, os animais que são colocados debaixo desse jugo, aquela madeira que vem em cima, é para que os dois sejam iguais em força e tamanho para que a coisa funcione. Então, o que a ideia é essa. Você não pode formar com aquele que não é de Deus uma vida em comum, em comunhão, em pensamento, porque senão você vai cair no pecado. Não adianta, porque o negócio puxa para o lado sempre errado. Já viu esse negócio? Sempre para o lado errado, nunca para o lado certo. Então, o que nós temos que ver é que, se você anda na luz, você é de Deus. Então, se você anda na luz, não pode ter um comportamento diferente de Deus. Veja exatamente o que 1 João 2, 3, 6. 1 João 2, 3 a 6.
que diz aí? Desta forma, diz, sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Continua. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Mas, desta forma, sabemos que estamos neles. Agora vem o critério bonito aí. Quem afirma permanecer nele deve andar como ele. Esse versículo 6, guarde. Se você afirma que está em Deus, andando com ele, deve andar como ele andou. A pergunta é, se Cristo estivesse aqui fazendo isso comigo, ele estaria fazendo ou não? Se Cristo estivesse aqui, ele falaria o que eu acabei de falar? Se ele estivesse aqui, ele deixaria de agir como eu deixei de agir? Se ele estivesse aqui, comeria, beberia, pensaria, e todos os dias aí, né? Como eu fiz ou deixei de fazer? Essa é a pergunta mais linda que se pode fazer. Mas para a gente não ficar muito devagar aqui, né, e ficar viajando, eu vou pegar aqui o seguinte: caráter de Deus. Nos seminários, e quando os pastores, ou os teólogos estão estudando, né? Não, os seminaristas estão estudando, teólogo é quando se forma, né? Os seminaristas, eles aprendem sobre o caráter de Deus. Existem algumas características de Deus que o pessoal lá diz que são caracteres não, quem sabe, os pastores aí lembram alguma coisa, né? Comunicáveis, ou seja, aqueles que Deus passa para a gente. E aqueles que também são os não comunicáveis, só pertencem a Ele. São características que só Deus tem, mais ninguém. E quais são eles? Só para uma questão, aula teórica mesmo, teológica mesmo. Presta atenção, isso é importante. Quais são os atributos que somente a Deus pertencem? Onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, só a Ele. Imutabilidade, só isso pertence a Deus. Onipresença, Ele está em todos os lugares. Onisciência, Ele conhece todas as coisas. Onipotência, Ele tem todo o poder, só Ele tem todo o poder. Eterno, só Ele é eterno, não tem início, não tem fim, né? Imutabilidade, Ele é o que é e não muda. Ontem, hoje e amanhã será o mesmo. Isso só a Deus pertence. Não adianta você dizer para mim que minha palavra é sempre a mesma. E já tropeçou feio, porque você e eu mudamos. Hoje você pode dizer que 1 mais 1 é 2 e amanhã pensar, pode ser relativo, né? De repente, um tracinho, quem foi em matemática sabe como é que é o negócio, né? Se você colocar exclamação, mais exclamação, é igual a quanto? Já mudou alguma coisa. O pessoal da matemática sabe o que eu estou falando. Depois a gente conversa. A coisa começa a ficar relativo. Ele está certo na resposta dele, mas quando você coloca um pontinho de exclamação, as coisas mudam. A matemática ensina diferente nesse momento, né? 2 mais 2 não é 4, quando põe exclamação já fica diferente, né? Mas, veja bem, Deus não muda. Ele é igual e sempre será o mesmo. Mas existem os comunicáveis, ou seja, aquilo que ele requer de você, ele passa para você, e ele pede que isso aconteça na sua vida. Quais são os comunicáveis? São vários, são vários. Desses vários eu vou destacar 3. Mas para você não ficar voando, Deus, ele transmite para a gente santidade, ser santo, justo, amoroso, misericordioso, bondade, benigno. Isso tudo ele passa para você e para mim, se é que você quer andar na luz. E aí ele quer o quê? Comportamento igual ao dele. Se você anda na luz, deve praticar as mesmas coisas que ele.
Se ele passa isso para você, você deve praticar. E qual dessas todas que eu falei, nós vamos pensar? Só três. Só três. Justo. Justiça. Leia comigo Mateus, capítulo 5, 14 a 16 e versículo 20. Olha só o texto que está dizendo aí para a gente. Mateus, capítulo 5, 14... Mateus, é Mateus, não é Atos não, Mateus. Tá certo. Mateus, capítulo 5, 14 e 16. Isso, olha só. Vocês são a luz do mundo. Então, aquilo que eu falei. A luz tem que resplandecer aonde existe as... Então, diz aí o texto, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém concede uma lâmpada, acende, aliás, uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Seria ignorância. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Agora, versículo 20. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Pesado isso aí. Olha só o que Cristo está dizendo. Deus é justo. O que é ser justo? O que é ser justo? Pensa aí, vamos lá. Deus é justo, Ele quer que você também seja justo. O que é ser justo? Perfeito, muito bem. Hã? Não escutei. Honesto, muito bem. Fazer as coisas certas, muito bem. Nunca errar, muito bem. Isso e outras tantas é o que Deus quer que você seja. Justo. A irmã Nancy, né, trabalha no comércio de rua, né? A irmã Nancy, com feira, né? Não existe a balança corrompida? Não existe, irmã Nancy? Existe muito, né? Você acha que ali está tendo justiça? Não. Porque é uma balança tendenciosa, maldosa, que tende para o dono da balança e não para o cliente da balança. Não é assim que funciona? Infelizmente? Pois bem, é o que Deus está dizendo para você e para mim. Você não pode tender para o mal. Você tem que tender sempre para o certo. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Nunca disse que é fácil. Eu sei que é difícil. Eu também sou. Igualzinho a vocês. Se bobear, está pior. Mas veja, Deus quer que eu e você caminhemos na luz, tendo uma vida digna de justiça. Não pode haver no nosso meio coisas tendenciosas, erradas, fraudulentas, enganosas. Não pode. A luz, quando brilha, ela brilha com clareza. Ela resplandece de modo que aquilo que estava em oculto seja revelado. Aquilo que estava escondido apareça. E como luz, você não pode ter uma vida oculta. Tem razão isso? Tem lógica a luz esconder alguma coisa? Não, não tem. E se você é povo de Deus, e aí cada um responde a sua, eu não vou julgar aqui ninguém, você tem que levar uma vida de justiça, sempre buscando fazer o que é certo, correto, diante de Deus e diante dos homens. Não é só diante de Deus, não, mas também diante dos homens. O mundo vive a injustiça. Por isso que a Bíblia fala, repito, julgo desigual. Você não pode praticar as coisas do mundo. Você não pode buscar viver as coisas do mundo. Se lá se engana, eu não posso me enganar. Se lá rouba, eu não posso roubar. Se lá adultera, eu não posso adulterar. Se lá puxa para A ou para B de acordo com seus interesses, eu não posso fazer assim. Eu tenho que ser diferente. Nação
santa, diferente do mundo. Mas outra qualidade, bom, Deus é bom. Deus é bondoso. Leia comigo Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 diz interessante uma coisa aqui. Depois de Gálatas 6:10, Romanos 12:9 e depois Romanos 12:21. Esses 3 versículos. Vamos direto. Romanos 6:10, Gálatas 6:10, Romanos 12:9 e depois versículo 21. Portanto, enquanto temos tempo ou oportunidade, façamos o bem a todos, não é qualquer um, não. Ou alguns. É a todos. Especialmente quem? Aos domésticos da fé. Ou da casa. Devemos ser, veja bem, bom com todos, independente de quem seja, mas principalmente com os domésticos da fé. Romanos 12:9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se o que é bom. E agora o versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Tem outro texto, depois que eu me lembrei, né? E vocês conhecem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe fazer o que é bom, o que é bem, né, você precisa fazê-lo. Independente de quem seja, mas principalmente com os domésticos da fé. E veja, nunca venha a retribuir o mal com o mal, mas sempre com o bem. Sabe a tal palavrinha vingança? Pois é, esse versículo é contra ela. Então, quando alguém fala, eu quero vingança, está fora dos padrões da bondade de Deus. Porque se Deus fosse agir de acordo com o que você é e faz, o que eu faço, o que eu sou, meu camarada, não sobrava ninguém. Mas mesmo você e eu, quando erramos para com Deus e pedimos a Deus misericórdia, Ele é bom em perdoar e nos purificar de todo o pecado. E você está disposto a ver uma vida de bondade? Buscando fazer sempre o bem, aborrecendo, odiando, desejando não estar perto do mal? Por isso não podemos ter julgo desigual, praticar as coisas do mundo, porque o mundo não ensina a bondade, mas sim a vingança. O mundo não ensina a bondade, mas sim o ódio, o meu primeiro, o egoísmo. Veja como é que são as coisas. E para concluir, ser santo. Santo. Aí, porque há um versículo que vocês devem lembrar bem, e diz o seguinte, em 1 Pedro 1,16. Veja, não é um pedido, mas sim uma ordem. Ah, e mais uma ordenança aí, né, para os pastores, os seminaristas e futuros, né? Não existe só 2 ordenanças na Bíblia, existem muito mais. E uma delas é, sejam santos, porque eu sou santo. Não está pedindo, não. Ele está dizendo que você tem que ser santo. E ser santo não é ser só separado, principalmente isso, ser separado para Deus. Mas sim viver uma vida pura, uma vida sem pecados, sem erros. É difícil? É. Por quê? Porque normalmente damos mais vazão às coisas da carne do que do Espírito. E quais são elas? Efésios 4, de 22 a 32. Olha só o que Paulo fala. Ele dá uma listinha interessante aqui. Não é obra da carne, não, tá? Isso aí vocês já estudaram bastante. Mas olha só que o Paulo destrincha aqui nesse texto. Quanto à antiga maneira de viver, o que ele está se referindo aí? Quando ele fala antiga maneira de viver, isso aí, antes de conhecer a Cristo, antes de receber a Cristo na sua vida, antes de ser povo de Deus, diz ele, continua, de maneira de viver, dispam-se do velho homem, tira esse negócio fora, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e
se vestirem de novo homem, criado para ser a semelhança de Deus. Olha só, você e eu tiramos de nós o velho homem e colocamos um novo homem de forma racional, porque assim nós fomos criados para ser iguais a Deus, semelhança de Deus, em justiça e santidade, provenientes de onde? Não é a minha justiça, não é a minha verdade, mas sim provenientes de Deus, da palavra dele. Continua, versículo 25. Portanto, cada um de vocês devem abandonar o quê? A mentira. E falar sempre aos embaixadores aí. Falar sempre a verdade. Não é assim, embaixador? Né? Dizer sempre a verdade. Uns aos outros. Agora, cuidado. Eu só vou fazer um parênteses aqui antes da gente continuar. Dizer a verdade não significa que você deve ser ignorante. Como assim, pastor? Não entendi. Maldalto, eu não gosto dessa tua camisa. É ridícula. Eu não preciso dizer essa verdade. Em que vai edificá-lo? Mas não é verdade não, tá? Pode ficar tranquilo. Ser ignorante é usar a verdade para agredir. Isso não é. Isso é racional. Você não deve ser mentiroso. Sim, você não pode omitir a verdade. Sempre falar a verdade. Mas não use da verdade para agressão. Se você usa da verdade para agredir, você está pecando, porque você está fazendo mal. Você está sendo agressivo. Existem maneiras corretas para se dizer a mesma frase, a mesma verdade. Tenha sabedoria para falar a verdade. Ok? Como dito o ditado assim, você não deve falar muito, mas deve pensar em tudo que fala. Você tem que ter isso aí. A linguinha nossa é violenta se bobear. Deixar ela solta, vai longe. Isso aí. Maçã de ouro junto com as de prata é quando ditas no seu tempo precioso, no tempo certo. Né? Mas continuando. Pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, isso é natural, o homem fica irado, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Ou seja, não permitam que a razão fique de fora. Pense, medite, busque entender a situação. E não deis lugar ao... Aí a pergunta, pastor, mas eu sou filho de Deus, servo do Senhor, eu vou dar o lugar do diabo? Vou dar uma notícia se você não sabe dela. Muitos crentes dão lugar ao diabo. É sério. Muitos crentes dão lugar ao diabo. Você quer um exemplo na Bíblia? Quer? Alguém acho que falou aí. Pedro, grande apóstolo Pedro. Jesus Cristo vira para ele e diz que seguinte frase. Olha só que coisa. Terrível, não é linda não, é terrível. O grande apóstolo Pedro ouve a seguinte frase de Cristo: para trás de mim, Satanás. O que Pedro tinha feito naquele momento? Deu lugar ao diabo. E você e eu podemos dar lugar ao diabo. Podemos. É só deixar. Porque ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E qualquer festinha que você der, ele entra e faz a desgraça toda. Mas eu sou filho de Deus, o diabo não me toca. Ele não te mata. Ele não te destrói espiritualmente. Mas ele pode fazer a devassa na tua vida. Tenha muito cuidado com isso. Muitos lares, muitas famílias, muitas relações são corrompidas e destruídas porque dão lugar ao diabo. Então, veja Paulo dizendo, não dês lugar ao diabo. O que furtava, diz Paulo, não furte mais. Ou seja, aquele que roubava. Antes faça o quê? Esse negócio é chato. Tem gente que não gosta de trabalho. Já ouvi dizer, eu também já disse isso também, né? Que se eu soubesse quem criou o trabalho, eu matava.
Né? Você já disse isso, né? Você já ouviu isso? Pois é. Só que eu descobri uma coisa terrível e não dá para fazer isso, nunca vai dar. Porque quem criou o trabalho foi Deus. O cansaço do trabalho é problema nosso, por causa do pecado. É diferente. Né? Então o trabalho é importante. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos. Mete a mão no arado e vai correr atrás. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Não é assim? Então vamos embora. Você pode, dê a mão àquele que não tem condições para ajudar, para levantá-lo também. Nenhuma palavra... Você sabe o que é palavra torpe, irmãos? Aí, antigamente se dizia que era palavrão. O crente não pode falar palavrão. Realmente não pode, não é interessante isso. Mas a palavra torpe aqui, a palavra é a que destrói. É aquela que destrói, que não é útil para edificar os outros. É o texto que está escrito, não sou eu que estou falando. Você pode usar uma palavra muito moral, mas que destrói a vida das pessoas. Você pode falar uma palavra linda, rebuscada, eloquente, no seu linguajar. Daqui a pouco eu também estou falando aqui difícil. Mas veja, o que adianta isso se você fala para destruir a vida do outro? O que adianta falar uma palavra que aparentemente, segundo os nossos dicionários, segundo os nossos linguistas, são palavras que edificam aparentemente, mas que na verdade são para destruir? Nenhuma palavra com sentido de destruição saia da sua boca. Pense antes, você tem 2 ouvidos e 1 boca. Ouça mais e fale menos. Continua. Mas... sim. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo está falando, gente. Quando você dá lugar ao diabo, você entristece o Espírito Santo de Deus. E ele habita com você, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você está marcado por Cristo. Livre-se, então, de toda amargura. Quantas pessoas vivem uma vida de amargura? Quantas pessoas vivem uma vida amargurada? Livre-se disso. Indignação, ira, gritaria, calúnias, bem como toda a maldade. Livre-se disso. Aí ele diz, sejam o quê? Bondosos e compassivos. O que é ser compassivo? Bondoso você entendeu. Agora o que é ser compassivo? Alguém sabe? Também pode ser. A palavra compassivo... A palavra compassivo, ela dá a ideia de ação de coração. É uma ação de coração, entranhável, de coração. Ok? E continua dizendo, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Esse aí é um ponto bem difícil. Perdoar quem me ofendeu é complicado. Mas veja, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está nos ensinando que se você é povo de Deus, se você é nação santa, você tem que, não é uma questão de, eu não quero. Não tem isso. Tem que perdoar. Não tem jeito. E continua. Acabou, né? Poxa, foi tão rápido. É mistério. Perdoando uns aos outros. Olha só, tinha muito mais coisa para falar, irmãos, muita coisa, mas não dá tempo não. Veja bem, você é povo de Deus? Pensa comigo. Você que tem que responder para você, não sou eu. Se você é povo de Deus, nação santa, você tem que ter um comportamento de luz. Você tem que ter um comportamento como o de Cristo. Não é um comportamento como você quer. Afinal de contas, você foi ou não foi selado, como diz Paulo, pelo Espírito Santo? Você sabe qual é o selo do Espírito Santo? Você sabe qual é o selo? Vamos inverter o selo de Satanás. Você sabe qual é o selo de Satanás? O número de Satanás? Que gravou nas testes e na mão do pessoal? Você sabe? 666. Você conhece esse negócio? Não é 666, não. É 666. São os 3 números 6. Gravados na testa ou na mão. Tem gente que acha que o pessoal vai ter gravado aqui, o microchip na mão, coisa e tal. Não é isso, não. É aquele que pensa... e trabalha para Satanás. Pensa o mal e trabalha fazendo o mal. Esses são de Satanás. Então, qual é a marca de Cristo? Espírito Santo.
Qual é a marca do Espírito Santo em nós? Que pensa e trabalha para Cristo. Essa é a marca. Nós fomos selados. Qual é o selo? Ora, se você não tem o selo do Espírito Santo, você não entra no reino dos céus, não adianta. Você pode ter um nome escrito no organograma, no programa, na legenda, sei lá de onde, da igreja que for, mas se não for de Cristo, não tiver o comportamento de Cristo, não entra no céu, não adianta. Pode fazer tudo de bom, por isso que Jesus Cristo disse, você leu comigo, se as suas obras não excederem a dos hipócritas, você não entra. Porque as suas obras são característica e fruto e consequência de uma vida na luz. Os hipócritas eram religiosos top. Sabe como é que é o negócio? Top. Aqueles caras, você olhava lá, isso aí é Deus no céu e eles na terra. Só que Jesus Cristo vira para aqueles caras e disse, vocês são sepulcros caiados. Raça de víboras. Muitas das vezes você e eu nos deixamos ser levados por Satanás para sermos sepulcros caiados, raça de víboras. Não é só eles não, é nós também. Não estamos livres desse negócio não. Então, o corpo que nós somos, o corpo de Cristo, nação santa, seja aqui na Igreja Batista de Água Branca, seja em qualquer outra igreja que segue e serve ao nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, esse grupo é que vai subir. Quem é que vai subir? A nação regenerada, comprada, remida, que recebeu o sangue de Cristo nas suas vidas e perdoados assim os pecados. Fora isso, ninguém mais. Veja Amós, prepare-se, ó Israel, para se apresentar ao Senhor. Qual o dia que você vai estar diante do Senhor? Eu não sei. Espero que dure bastante. Eu, por exemplo, eu gostaria de viver mais de 100 anos. Se Deus deixar, 124 anos, 125 anos, tá bom. Né? Mas eu sei que um dia vou estar diante do Senhor. Eu sei que um dia vou ter que me apresentar diante dele. A minha fichinha, como meu pai fala, né? A fichinha vai ser puxada. Epa, é vez do Denilson. Sobe cá, Denilson. Eu falei, não, tem outro Denilson lá. Eu falei, não, tem sobrenome, Cavaleiro, sobe. É você mesmo. Né? Você, veja, eu vou estar lá um dia. E quando eu chegar diante do Senhor Jesus, eu vou prestar conta de tudo que fiz e falei, meu comportamento. Então, volta a pergunta. Se você é povo de Deus, você está andando como Deus, como Cristo quer que você ande? Não como religioso. Nós falamos aqui sexta-feira com os nossos jovens. Existem pessoas que vivem religiosidade. Tem pessoas que vivem religião. Não é isso. Religião pode ser qualquer uma. Aliás, a Bíblia não fala nada de religião. Né? Religiosidade pode ser, até que eu inventar de repente, pode ser. Que são práticas que o homem possa inventar. Mas se você vive Cristo, caminha em Cristo, anda na luz, o seu linguajar, o seu comportamento, o seu vestir, o seu andar, o seu pensar, o seu ver, o seu ouvir, vai ser tudo diferente. Tudo diferente. Porque você é nação de Deus, povo adquirido, e é provisório. Você está passando aqui por um pouco de tempo. Daqui a pouco você está lá no céu. Isso se você o aceitou como Salvador de suas vidas. Por isso a responsabilidade que você tem de se consagrar, sede santos. Você tem que ter uma vida consagrada aos pés de Deus. Senão, não entra no reino dos céus. Porque a primeira coisa que vai ser vista em você é, você tem a marca do Espírito Santo de Deus. Você tem o selo. Se você não tem o selo, está perdido. Você é mais um religioso. Vai jogar fora. O juízo virá para as nações vizinhas e virá para o povo de Israel. Mas o povo de Deus vai ser restaurado. E o povo de Deus não é que tem nome Israel, judeu, ou batista, ou assembleiano, congregacional, presbiteriano, luterano, seja lá o que for. Não é isso não. Isso não leva ninguém para o céu. Não leva. O que leva é marca. E a marca de Cristo em nós é o Espírito Santo. Ele habita em você. Se habita em você, você tem que praticar as obras de Cristo. Porque se você não pratica as obras de Cristo, você está se enganando. E Deus não se deixa enganar. Reflita isso no seu coração. É necessário, é importante, é prioridade. Porque você vai e eu vou prestar contas a Deus. Que Deus possa te abençoar.
E se você hoje não está ainda direito na presença de Deus, reflita sobre isso. Eu sei que eu tenho minhas dificuldades, meus problemas, meus erros, minhas falhas, eu sei disso tudo aí. Mas eu busco ter uma vida dentro das possibilidades que eu consigo e peço a Deus força para ter um caminho, andar ali bonitinho diante do Senhor. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu faço a minha, você faz a sua. E quando chegar lá diante do Senhor, não adianta dizer assim, mas ninguém me falou isso, ninguém me ensinou isso, ninguém me avisou isso. Coitado, está enganado. Deus não vai nem olhar para a tua cara, se bobear. Né? Então, irmãos, se prepare para estar diante de Deus. Isso é muito importante. Vamos orar a Deus. Pedir ao Nelson.